Se o Bolsonaro decidisse trair as elites e governar para o povo, a única coisa que eu poderia fazer seria elogiar o Bolsonaro. E o Brasil 247 traz essa notícia: Bolsonaro trai mercado. Reforma da Previdência é mais light que a de Temer. O Bolsonaro, ele está muito petulante. Quando eu falo que o Bolsonaro está petulante, eu falo que o Bolsonaro está batendo de frente com o poder financeiro. Eu tenho a opinião de que quando o Bolsonaro se manifestou contra a reforma da Previdência pela primeira vez, o poder financeiro começou a fazer chantagem com o Bolsonaro, foi daí que surgiu o caso da COAF. Mas agora Moro controla a COAF. Agora todas as empresas de investigação, as instituições de investigação, estão sob controle do Bolsonaro. E o Bolsonaro pretende calar todas as instituições de investigação. Eu sempre falei aqui, né, ainda ontem eu conversava com o Delgado sobre isso, que eu sou a favor de um governo que governe para nós brasileiros. Eu não tenho muito essa bandeira aí. Muito obrigado mais uma vez, Alex Oliveira, pelo superchat. Eu não tenho muito essa bandeira de ficar, digamos que, considerando o Bolsonaro mal, mesmo que ele seja bom. É muito estranho imaginar a possibilidade do Bolsonaro ser bom, mas eu gostaria de dizer que se o Bolsonaro traísse as elites e governasse pros brasileiros, vocês já pararam para pensar se o Bolsonaro traísse as elites e governasse para o brasileiro e não para Israel e para os Estados Unidos? Se o Bolsonaro tornasse um político realmente nacionalista? O detalhe é que isso não está nas mãos do Bolsonaro, gente. O que acontece é que o Bolsonaro foi eleito, né, aquela coisa, o Bolsonaro fez pacto com o diabo para se eleger, e obviamente eu falo no sentido figurado. O Bolsonaro, ele cedeu a uma pressão de Israel e dos Estados Unidos, e para se eleger, o Bolsonaro acabou fazendo acordos que são extremamente inviáveis para a sociedade brasileira. O Bolsonaro, para chegar à presidência da República, ele propôs coisas do tipo acabar com direitos trabalhistas, mas nem tudo está perdido, pessoal. Essa notícia do Bolsonaro continuando batendo de frente com os ditames do mercado pode ser uma notícia no sentido de que o Bolsonaro possa tentar governar para o povo. O que eu não acredito muito é que isso dê certo. Alguma coisa o Bolsonaro tem que pagar. E qualquer cheque vindo do Bolsonaro vai custar muito caro para a sociedade brasileira. Vamos imaginar que o Bolsonaro tente chegar no meio termo e que nesse meio termo o Bolsonaro tente fazer acordos do tipo: olha, eu não vou fazer a reforma trabalhista conforme vocês querem, não vou acabar com os direitos trabalhistas. Aí o poder vai falar com o Bolsonaro: não, mas alguma coisa você tem que fazer. Aí ele vai falar: não, tá bom, eu aceito mudar a embaixada para Israel, igual ele já falou que vai, e aceito também ser colônia dos Estados Unidos. São duas decisões bizarras que podem levar o Brasil para o fundo do poço. Então, manter um Brasil com direitos trabalhistas e manter um Brasil com uma possibilidade de previdência, mas o mesmo Brasil que vai estar em guerra contra a Venezuela, o mesmo Brasil que vai estar em guerra contra o mundo árabe, continua sendo um peso muito alto para os brasileiros. Então, o ponto de vista que eu tenho é que o Bolsonaro pode até tentar fazer um meio termo, né? Mas ele jamais conseguiria fazer aquele super acordo que o Lula conseguiu fazer, que foi um acordo de governar ao mesmo tempo para os trabalhadores e governar para as elites. O Lula conseguiu ser muito estratégico, que ele conseguiu conciliar os direitos dos empresários com os direitos dos trabalhadores, os interesses dos empresários e os interesses dos trabalhadores. O problema é que de todas as coisas que a gente vê nas propostas do Bolsonaro, todas elas têm um potencial de dano muito grande. É como se fosse todas as propostas do Bolsonaro são bombas atômicas contra a sociedade. Se o Bolsonaro cumpre uma delas, a gente está na merda. Se o Bolsonaro cumpre, por exemplo, a proposta de sair do acordo do clima, a gente perde mercado ao redor de todo mundo, o que coloca a gente obrigado a se sujeitar a Israel e Estados Unidos como únicos mercados consumidores. Se a gente decide aceitar os Estados Unidos apenas no que diz respeito à guerra contra a Venezuela, vamos pagar só essa parte aí da dívida, a gente vai virar um país guerreador e ao mesmo tempo inimigo de um país vizinho. E se a gente vai pagar apenas a dívida de mudar a embaixada brasileira
para Israel, né, a Embaixada de Jerusalém para Israel, o Brasil vai perder negócios com o mundo árabe e vai, obviamente, tornar-se um inimigo declarado do mundo árabe. Então, são todas propostas do Bolsonaro pesadíssimas. E a gente precisa, infelizmente, admitir que dentre todas as propostas pesadíssimas do Bolsonaro, a menos pesada talvez seja a reforma da Previdência. Porque a reforma da Previdência vai gerar, digamos que desgraças a longo prazo e ela pode ser revertida. A reforma trabalhista gera desgraças que podem ser revertidas, mas uma guerra contra a Venezuela vai gerar danos irreversíveis. Declarar guerra contra o mundo árabe vai gerar danos irreversíveis. Então nós temos muitos danos irreversíveis que a gente tem que lutar contra. E o Bolsonaro, ele demonstra que talvez ele tente conciliar os interesses do Brasil com os interesses dos financiadores de campanha. O detalhe é até quando o Bolsonaro vai resistir, porque enquanto o Bolsonaro estiver resistindo, podres sobre o Bolsonaro serão divulgados pela imprensa. É assim que eles jogam.